aprendizado, análise, inovação, pessoas, compartilhando histórias, experiência, casos, ideias, novidades, podcast, AppCast. AppCast. O podcast da App. AppCast. A Aline falou vai, então fomos, estamos aqui. Esse é o AppCast número 152. E como você está vendo, para quem está vendo o AppCast, estamos aqui com garbo e circunstância no estúdio da Compasso, né, no nosso novo lugar. Conseguimos, estamos pagando uma fortuna aqui para estar aqui na Compasso. E é isso, gente, é o nosso AppCast que tá com cara nova, né, tá com uma proposta nova e a gente vai contar hoje pra você como é que vai funcionar o nosso rolê aqui, mas claro, sempre trazendo profissionais do mercado, da academia, gente que está envolvida com a comunicação e que ajuda a manter essa indústria tão importante aí para a economia brasileira, certo? Isto posto, quero dizer que a partir de hoje teremos aqui uma dupla apresentando este conteúdo, certo? Este programa, né? Este programa. É, exato. Chique, né? Nunca pensei na vida que ia falar assim, nossa, eu participo de um programa. Eu tenho um programa. Estou fazendo um programa. Ai, meu Deus, não pode falar isso esse horário. Antes, na piada do rádio, a piada do rádio antiga era eu sou uma garota de programa. Exatamente. Eu tenho um programa. Então, exatamente. Eu venho do rádio, né? Então pois é. A piada, né? Mas é horrível, né? Carolzinha, tudo bem? Tudo bem, gente. Tô muito feliz de estar aqui. Primeiro, feliz que... Tô nervosa, tá? Posso falar que eu tô nervosa? Não você pode, cortada, eu não sei por quê. Porque, cara, o primeiro, assim, ao vivaço, né? Eu acho que eu devia estar olhando pra aquela câmera, não, mas né? tudo bem, não tem problema. Mas assim, quem deveria estar nervoso aqui sou eu, a Lina, que tá aqui do lado, porque afinal de contas você é VP de comunicação da bagaça. Ah, eu sou! Ei, Lina, não é? Já que eu apresentei Verdade. a Lina, quem que é a nossa AppCaster? A Lina! Lina Moreira Lina, tá aqui. isso. Essa é a outra novidade pra gente. A partir de hoje, sempre um AppCaster, de preferência aqui nesta mesa, ou então pela telinha, mas sempre um e um convidado pra a gente poder aprofundar melhor as nossas conversas, poder extrair melhor, inquirir melhor o nosso convidado, certo? Lina, que faz parte da diretoria da App também, e da diretoria de diversidade e inclusão, tá na academia também lá da App, e também tá à frente da AVO, certo? Exato, da Avo Consultoria. Fala rapidinho, faça a sua propaganda. Não, a gente não gosta de propaganda aqui, mas faz a sua propaganda. Eu tenho que fazer duas, né? É. Primeiro eu tenho que fazer uma divulgação das ações da Diretoria de Diversidade e Inclusão. Muito Isso bom. é muito importante. Temos uma programação para 2024 já fechada. Olha que chique. Aguardem aí muitas ações, muita discussão sobre diversidade e inclusão. Participe. E agradecemos também de ser o primeiro a estar aqui. Estamos muito felizes com isso. Vamos passar para o resto dos diretores que nós ganhamos aí esse momento especial. Sim, a gente quer trazer os nossos AppCasters aqui. Exato. Mari, Adão, Regi. Exato. Tô esquecendo de alguém aí. Martinha. Não, mas todo mundo. Exato. Todo mundo, por favor, compareça Presida aqui pra também, né? prestigiar. O Presida vai ser... O próximo episódio é com ele. Ele será entrevistado. E não Olha! Você viu? Não vai ser... como é que chama? Como é que chama? Fazer a politicagem. Não, aquelas presidente. entrevistinhas chapa branca. Não vai não, viu? Tem que apertar. Carol, tema de hoje e quem tá com a gente? Quem tá com a gente pra falar de um grande tema, o assunto da semana, o assunto do mês, o assunto do ano até agora? Eu acho que vai pautar o ano. Eu assim, acho né? também. Eu acho, Nosso querido Douglas Mikeloff tá aqui com a gente pra falar de quê? De quê, Douglas? SXSW? Ou SoftBuy, como dizem os gringos? Southwest. O Douglas tá com 2 crachás aqui hoje. O primeiro deles, eu vou falar o primeiro. Ah, lógico, tá demarcando. Porque é o diretor de... que é difícil falar. Que é o diretor de negócios de inovação da Compasso Colab e também diretor da App. Também tá na comunicação, também tá na academia. Só tirando os crachás. Só crachazão, né? E nas horas vagas ele cuida daquela moça chamada Harley Davidson. Mas antes da Lígia, senão a gente apanha. Senão a gente apanha. Bem-vindo de novo, Douglas. Obrigado pelo convite. E agora do lado de cada mesa, né?
hoje. literalmente. Se prepara, porque Se prepara pra enxurrada aí. tem muita pergunta. Bom, né? Como o Douglas comentou, hoje nosso tema então é o SXSW, que aconteceu, né, na semana passada. Acabou, na verdade, sábado agora. Sábado agora, né? São 9 dias de festival, acontece no Texas. Na verdade, dão mais dias. Se a gente contar na primeira fase, que tem o de educação, que são 4 dias. Pois é. O festival, no total, dura 2 semanas praticamente. 2 semanas. Então Ele começou no dia 3 ou 4 de março com educação. No dia 7 fechou a educação. Dia 8 abriu o Interactive. Que aí é o grande momento ali para a área de tecnologia e inovação, que junta, a partir do domingo, acho que foi dia 11, juntou com o Festival de Cinema e o Festival de Música. Música, inclusive, que deu origem ao SXSW lá em Austin. lá no comecinho, né? E Muito bom. Muito importante, Douglas, falar isso, né? Que o pessoal acha que é só tecnologia, mas não. Tudo começou com música, depois veio cinema. E cinema. Em meados, inclusive matéria pro Collab Innovation, que é um produto aqui da Compasso que a gente faz com muito carinho e por isso que eu estive lá pelo segundo ano. Em meados dos anos 90, com a chegada de computador pessoal e tal, alguém lá do conteúdo falou, cara, vamos falar sobre tecnologia, até porque tinha um movimento acontecendo das indústrias de tecnologias do Vale do Silício, lá na Califórnia, começar a migrar para o centro do país por vários motivos. Busca de incentivo fiscal, estar mais na área central do país e também estar em novos centros de desenvolvimento de conhecimento. Então, Austin, ao redor ali no Texas, tem universidades grandes, e hoje você tem as principais indústrias de tecnologia com o seu headquarter dentro de Austin. E olha só, esse festival começou em 1987, cara. 87. Então, veja você, ele começou no século passado, né? Tem muitos anos, né? E assim, eu percebo que tem edições que elas acabam ganhando mais notoriedade, né? Elas ganham algum destaque. E a edição desse ano, ela tem essa importância, né? Eu vi muita gente falando que a edição desse ano ela é um marco, porque a gente está vivendo algum processo, e é isso que eu quero te perguntar. Por que essa edição é uma edição especial? Eu acho que... especial é a palavra, mas... Eu acho que a gente está num... Assim, o festival veio se atualizando durante muitos anos e algumas edições, de fato, são ponto de virada. Pelo conteúdo que eles trouxeram, pelas tecnologias que eram apresentadas e às vezes, estudos publicados. Neste ano, o que a gente acompanhou ali no entorno de muitos dos conteúdos que foram apresentados é a junção da tecnologia de software e hardware com a biotecnologia, ou seja, integrado a questões relacionadas à fauna e flora, principalmente em relação à questão de como as máquinas vão interagir com os humanos ou como as máquinas vão fazer parte do corpo humano. Tá. Ou seja, tudo que a gente via em livros, em ficção, até pouco tempo atrás, a gente pode falar que é uma realidade? Está se tornando realidade. A gente percebeu e analisou e conseguiu ter acesso a muitos conteúdos que falavam sobre como máquina e homem ou humano, vamos chamar assim, está se integrando, tipo, desenvolvimento de células de cérebro integrados a computadores. E estão se criando os primeiros computadores que têm processamento através de células que são células de cérebro. Então, isso tem feito com que mais um passo de integração máquina-homem ou máquina-humano para desenvolvimento de várias frentes de atuação. Não só de capacidade de a gente ter mais pensamentos integrados, conhecimentos injetados em nossa mente, vamos dizer assim, mas até mesmo para poder solucionar problemas de saúde que todos nós temos ou vamos vir a ter, e está se falando aí numa possibilidade de vivermos até 500 anos, mas lá se fala muito de viver a eternidade já. Você sabe, eu vou passar a bola. Porra, eu tô com 53, eu não me aguento mais, imagina. Eu vou passar a palavra pra Lina, mas antes eu queria só fazer um comentáriozinho, que toda vez que eu escuto esse lance de, tipo, a gente vai poder conseguir usar mais o nosso cérebro, o nosso potencial, me dá um certo frio na barriga, porque eu fico pensando, será que eu quero pensar mais do que eu já penso hoje? Já as caspas estão virando mandiopan, essa é antiga, mas pelo amor de Deus, cara. Lina, manda lá. Mas primeiro, deixa eu pegar teu gancho aí dessa preocupação, só que eu quero pensar mais, né? Mas o que pensar mais, né?
se nós tivermos a oportunidade de tirar da nossa vida algumas questões processuais, algo que é repetitivo, você vai ter a liberdade de talvez apreciar melhor uma filosofia e se conectar mais com as pessoas, e isso é muito importante, mas a gente precisa aprender isso. Mas, Douglas, eu queria aproveitar isso que você está falando com relação à maior integração do ser humano, do nosso corpo com a tecnologia, para destacar que o Brasil é uma das referências disso. Lá em Natal, naquele lugar explorado lindo e maravilhoso, a gente tem o Instituto do Cérebro. Uhum. E nós temos um trabalho maravilhoso feito pelo Eduardo Moria, o Dr. Eduardo Moria, de estudar a repetição de atitudes de um ratinho, colocar num chip pela internet, descarregar em Nova York para um outro ratinho e ele fazer a mesma coisa. Uhum. Então a gente faz parte desses passos que estão sendo dados para o transhumanismo, Sim. que é um dos conceitos que está sendo construído na medida que a gente vai utilizando cada vez mais a tecnologia. E até a gente pode pegar até o Dr. Miguel Nicoleles, que não está no Brasil. E que faz parte desse instituto. Que não está no Brasil, mas ele é um dos grandes cientistas hoje na área de reabilitação de movimentos, né? Isso. Só para resgatar, ele é que levou para uma copa para uma pessoa. O exoesqueleto. E ele faz parte do Instituto do Cérebro. E é importante, porque a gente fica assim, todo mundo vai para lá e de repente você tá aqui em casa ali, ó, no nosso quintal, com toda essa inovação e essa tendência de futuro sendo construída. Mas bora lá, Douglas. Não, mas até pegando o seu gancho, Lina, assim, o Brasil, ele é muito bem representado no festival. O festival é um festival mundial. Tem gente de todas as nacionalidades por lá. O Brasil é a maior delegação estrangeira presente no SXSW já há 5 anos, né? Tudo bem que teve a parada aí de pandemia, mas ele é presente lá. A gente tanto está presente como participantes, quanto também palestrantes. E no Summit também, né, em Lisboa, né? O Brasil tem uma grande participação, né? Aí Alexandre Lupe é o cara mais indicado para responder sobre isso. Ele teve lá na edição passada. O Brasil tem grande presença nos eventos de tecnologia. Então assim, a gente tem uma representatividade boa no festival e em algumas palestras feitas por brasileiros, com tecnologias brasileiras. Este ano, infelizmente, não tinha empresa brasileira na área que eles têm que eles chamam de feira da indústria criativa. Ano passado nós tínhamos 3 empresas lá, uma inclusive a Heavy Mobility, que é da Embraer, com o veículo de deslocamento vertical, elétrico, autônomo. Esse ano, infelizmente, não tinha, mas o Brasil sempre esteve muito bem representado nesse festival. Eu quero parar, vamos parar só um pouquinho, que a Mari mandou uma pergunta, eu pedi pra ela mandar, vamos ver o que é. Oi, Luffy. Oi, Carol. Oi, Douglas. Tudo bom? Aqui é a Mari Cruz, diretora de comunicação da APP Brasil. E olha, minha pergunta é o seguinte. Todo ano, né, Douglas, o pessoal espera muito pela palestra da N-Web, o que ela vai trazer de diferente. Espera o relatório, famoso relatório da N-Web, que todo mundo faz o download. Mas eu queria saber o seguinte, quais os novos nomes, novos profissionais que a gente tem que ficar de olho, que é bacana a gente conhecer, tirando aí esses nomes de mainstream que a gente já é queridinho, já é esperado, como a N-Web. Um beijo pra vocês, boa gravação. Oba, um beijo pra Mari! Tem que vir aqui, né, Mari? Cadê a Mari? Pois próximo programa estará aqui. Exatamente. Hoje ela tá num clientão dela lá. Semana que vem ela tá aqui. Não pode ficar só à distância, não. Tem que ser no presencial também. Já é o seguinte, o Douglas vai responder essa, você já emenda a tua, hein? Que eu já sei qual é. Eu colei. Eu vi seu papelzinho. Olha, ela falou de nomes de outros palestrantes lá, né? Uma palestra bacana que foi importante assistir, também tem livro, é do Neil Reading. Ele é um cara que fala sobre realidade real, né, assim, a realidade nossa do dia a dia com a integração de realidade virtual, né, até na onda dos óculos que foram lançados agora, né, o Apple Vision Pro, a Google lá atrás tentou um movimento, parou o projeto, mas o Apple veio agora, né, tá na crista da onda, a galera toda lá se cotizando para experimentar alguns óculos que estavam rodando por ali. Ele fala que a realidade nossa
no curto prazo, daqui 10 anos, é a gente viver uma experiência entre real e virtual. Devices como TV, celular, deve sumir, a gente vai ter esse device que é esse óculos e ele vai substituir toda a nossa experiência do ponto de vista de consumir entretenimento, de se mobilizar do ponto de vista profissional, muito integrado a tecnologias de realidade imersiva. Seja ela uma realidade virtual construída, uma realidade aumentada, né, ambientes construídos. Então, estaremos nessa mesa aqui, desta forma, gravando um conteúdo, só que cada um na sua casa, provavelmente. E isso vai promover não só para as pessoas uma nova experiência, mas como para os negócios. Então, de fato, os escritórios serão totalmente virtuais, as reuniões vão ser de fato virtuais, só que promovendo uma experiência como se fosse presencial. Então, aquele distanciamento que a gente fala hoje, que ainda existe entre o mundo, né, do virtual, quando a gente está numa reunião, que está todo mundo ali naquela telinha com 50 pessoas, que as pessoas às vezes não se conheçam de fato, isso deve ser reduzido ou eliminado dentro desse novo contexto que se fala de construção de realidade virtual. Então, esse é um dos que eu falo assim, siga, porque faz sentido. Quer falar, Carol? Fala de novo o nome da... Neil Reading. Boa. Neil Reading. Tá aparecendo aqui já no nosso GCzinho. Boa. Aqui já. E eu vou pegar o nome de um outro palestrante que já é conhecido lá da XSW, só vou dar um corte aí. Cadê o nome dele, meu Deus? Dá um corte aí. Assim, Corta, tá, embaralha. Ainda bem que ele avisa, o cara da edição. Mas é assim. É o Ryan. Mas você sabe que eu fiz um curso de Avatar ano passado? Os cursos doidos que eu arranjo. Mas eu tava pensando nessa coisa de Avatar agora. E foi exatamente isso. A gente teve que fazer apresentação no espaço virtual, fazer o nosso avatar, entrar, tudo por lá no Sabe o que eu tava lendo? Parece que tá no corte sobre o futuro das relações, né? Esse é o nosso blocão depois. E assim, como as pessoas vão usar avatares pra fazer as relações, os Tinders, né? E tudo mais. Não vai ser mais conhecer você aqui na minha frente. A gente vai estar de óculos, eu vou ver o seu avatar, você vai ver o meu avatar, que vai estar como eu quiser. Pra gente voltar pro segundo, eu falo Douglas, mais um aí pra gente, isso. Tá? Então pode ir, Linê. Douglas, mais um pra gente aí. E mais um é o Ray Kurzweil. Ele é um cara que há 20 anos atrás, 25 anos atrás, escreveu um livro focado em tecnologias que estariam disponíveis agora para 2025, 2030, e meio que ele acertou algumas previsões, entre elas inteligência artificial. Ele é um dos criadores de toda a parte de sintetização de voz e reconhecimento de voz para dentro das tecnologias que a gente hoje conhece aqui na Siri, na Alexa. Ele foi um dos primeiros estudiosos nesse sentido e foi ele um dos criadores dessas tecnologias. E ele prevê para 2050, agora, nessa nova fase, trazendo um pouco das coisas que vão se repetindo, e a gente traz ali como, teoricamente, uma confirmação de tendência, que é o computador integrado ao humano, né, vindo no transhumanismo, de fato o computador está presente como device presente no nosso corpo, entendeu? Então, esse é um segundo cara também, fora a Amy Webb, que é um show à parte, às vezes até bem sensacionalista, mas ela também tem apresentado algumas coisas que têm dado certo. O relatório dela só tem 900 páginas, gente, é tranquilo. Curtinho, dá pra ler a Bíblia antes. Depois. Joga no chat GPT e pega o resumo. Olha, nós vamos falar sobre isso. Vamos. Mas é boa dica. Lina. Mas eu vou te puxar para a questão das conexões, porque assim como a questão do transhumanismo, e é lógico, inteligência artificial, que a gente ainda vai falar, mas também foi muito comentado sobre a questão das pessoas, né? De aumentar as conexões, de um aprendizado das pessoas com as pessoas. Fala aí um pouquinho pra gente, principalmente com quem que você conseguiu se conectar lá. Eu vou falar que, como um quase veterano de festivais, a gente se conecta com bastante pessoas, porque
Para começar, um festival de inovação, de tecnologia, de criatividade, ele tem ali um ambiente que te favorece para você conversar com as pessoas, independente do nível de intelectual que você tenha ou do cargo que você ocupe em qualquer empresa. Então, as conversas acontecem muito numa fila que você tá, num restaurante que você está almoçando, ou ali no chão na hora que você está sentado comendo um lanche, porque muitas vezes não dá tempo de comer nada. E até mesmo depois, quando fecha o ciclo de palestras durante o dia e começa a noite, geralmente você tem eventos, você tem bares, você tem outras ações ali que você acaba se conectando com muitas pessoas. Então isso é bem bacana e bem interessante. Mas ao mesmo tempo, o evento, o SXSW, e assim como outros que a gente tem frequentado, eles têm se preocupado muito com essa questão da relação humana, inclusive trazendo para dentro do conteúdo. Eu arrisco a dizer que de todas as conversas que lá estavam, seja de tecnologia, criatividade, de área de saúde, área de realidade virtual, enfim, todas as esferas, a tecnologia sempre vai ser o meio. Eles sempre estão trazendo ali como essa tecnologia impacta na vida das pessoas, como ela ajuda, como ela contribui, como ela melhora, como ela... Por mais que seja contraditório muitas vezes quando você vai ver na prática. Exemplo, Peter Deng, que é o cientista-chefe lá do ChatGPT. O ano passado foi o Greg Brookman, que era o CEO da empresa, sabonetou lindamente as questões que foram colocadas sobre empregabilidade e outras coisas tantas que foram questionadas a ele. Mas o Peter ali ele trouxe para a plateia quase que assim, a inteligência artificial generativa via ChatGPT, que era a camiseta que ele estava vestindo lá, é uma ferramenta excelente para que as pessoas possam automatizar tarefas ou avançar mais rapidamente em tarefas consideradas de baixa complexidade, para ter mais tempo para viver com a sua família, para curtir o seu esporte, para curtir a sua atividade física. Então, por mais contraditório que a gente saiba que possa ser isso, talvez num eventual competição no mercado de trabalho com alguma atividade que vai ser substituída, e não tem como não ser, né? Então aí vem uma questão de reflexão, nós como sociedade, como governos, como a gente consegue mitigar esse risco iminente que existe, né? Tanto, Lina, você estava me perguntando um pouco no bastidor aqui, né? Como é que está essa relação de inteligência artificial generativa. Ela está presente nas discussões lá como uma coisa comum. Os impactos dela, por exemplo, no mercado de trabalho, é uma coisa que eles já percebem como uma coisa que, entre aspas, tem que ser superada ou está superada. Né? Então as pessoas Nem entra mais na pauta. Nem entra mais na pauta no sentido assim, puta, como é que eu vou fazer agora com a inteligência artificial? Mas recentemente saiu, né? A diretora do FMI falou que a inteligência artificial vai gerar 40% de desemprego no mundo. E ainda assim, isso não entrou na pauta. Não entrar na pauta porque, assim, para eles é uma coisa que, tipo, é natural que a tecnologia evolua para esse caminho e a sociedade vai ter que se adaptar, né? Tipo assim, como é que a sociedade vai se adaptar a isso? Ela vai ter que aprender a lidar com tecnologia. Agora, quem vai acessar isso, né? Aí é um outro ponto que se cria. Será que todo mundo terá acesso? Então, é uma questão até que eu ia te perguntar agora, que recentemente a OpenAI lançou a Sora, né? Que é uma ferramenta de vídeo. E é espetacular a ferramenta. Óbvio que quando você começa a procurar os famosos pelo em ovo, aí você vai encontrando ali e tal, mas é espetacular a riqueza de detalhes e tudo mais. A gente tem uma eleição importante esse ano nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tem as eleições municipais que são muito importantes, a gente não costuma dar muita bola para essas eleições, mas elas são muito importantes. São Paulo, a maior cidade do país, né, em termos de econômicos e tal, talvez a mais importante. Qual foi o olhar do SXSW, o que se conseguiu pescar em relação ao uso desses vídeos já tão poderosos, dessas ferramentas tão poderosas dentro da política ou dentro da guerra de informações, da guerra cultural, acho melhor. Eu acho que assim, menos na política, mas de uma forma mais abrangente para todas as áreas. Assim, teve vários painéis que discutiram essa questão do tipo, cara, o uso de todas as tecnologias pode ser por bem ou por mal. Sim. Né? O ponto é passivo. Desde a pólvora. Né? Desde a pólvora. Então, assim, o ponto todo mundo que desenvolve uma tecnologia, acho que ela vai ser bem aplicada, né, teoricamente com bom senso, com uma integração para a sociedade. Obviamente que a gente sabe que
Não. Na guerra de informação, vamos chamar assim, de uma forma mais ampla, vários veículos de comunicação, teve vários painéis que envolviam ali jornalistas, gente que atua na mídia, do papel de responsabilidade, inclusive o tema que foi discutido num dos painéis de abertura, que foi sobre, sobre mulheres, inclusive com participação da Brooke Shield, com a Meghan, né, a princesa não, a duquesa de Sussex. A discussão era ali como a mídia retratava as mulheres no passado e como elas estão tendo que se adaptar e retratar uma mulher diferente do que era no passado para a realidade, para dar de fato a voz para a mulher. E obviamente nesse mesmo trajeto vem a questão da desinformação. Como é que as inteligências estão interpretando bancos de dados históricos e projetando uma realidade diferente do que é a realidade dessas mulheres hoje em dia. E essa realidade, assim, tá bom. Então como é que a gente combate, como é que a gente atua em cima disso para evitar a desinformação ou evitar a informação falsa, que muitas vezes não é nem provocada. Ela é simplesmente o resultado do que a inteligência artificial está gerando, né? Então você impacta em várias frentes. Então aí vem questão de regulamentação, vem questão de formação de grupos para poder ter ali uma autogestão ou uma autorregulamentação, assim como é o nosso mercado, né, de propaganda, para poder atuar em cima dessas questões e tratar essas questões. Então acho que são 3 linhas de tratamento que tem lá. Primeiro, como é que você faz com que a inteligência aprenda com a atualidade e não baseada no passado para não ter desvios de informação. Segundo como é que você autorregulamenta ou como é que você regulamenta para ter de fato um processo de análise em cima daquilo que não é real para ser atuado. E acho que um terceiro ponto, uma terceira via é como é que a sociedade se organiza para poder, de fato, atuar como uma autogestora daquilo que não é verdade ou daquilo que não atua. Então, são 3 esferas diferentes. E as discussões lá eram postas em várias salas, em vários momentos ali. Não é à toa que tem, já de uns anos para cá, tantas trilhas de Law-Tech lá, né? Da Law-Tech. Sim. Já sendo... área jurídica. Porque você precisa de... Mas nem sempre a lei resolve tudo. Não, mas assim, mas você imagina o que isso não movimenta, né? Sim, mas assim, a gente vê, com todo o cenário que você está colocando, o crescimento cada vez mais, por isso a questão da conexão, né? De uma recuperação de uma ética de relações. Exato, recuperando, assim, a necessidade da gente compreender a ideia do coletivo, de cuidado com o outro e de uma educação sobre essa tecnologia, porque nós estamos falando de várias gerações vindo ao mesmo tempo. Então, desde que a gente já está assistindo, né? Agora tem uma chamada em WhatsApp em vídeo, que aparece lá a imagem da filha de uma pessoa que é idosa pedindo dinheiro. Né? É mais rápido, vamos dizer, a aplicação das tecnologias para quem não tem um interesse no grupo social. E indo nesse tema, uma coisa que tem bastante lá em alguns painéis, algumas discussões nas salas menores, exatamente, por mais que sejam salas menores, mas estão se discutindo questões éticas, questões morais, questões legais, sobre todos os assuntos que abrange a aplicação da tecnologia, os seus impactos na sociedade, e isso tem gerado relatórios, isso tem gerado movimentos de pesquisas para poder gerar também, não só para governos, mas também para as empresas, olha, qual que é o impacto aqui que esse caminho está tomando? Se vocês vão lembrar, o ano passado, logo após a XSW, rolou uma carta ali entre as Big Techs para falar assim, olha, vamos parar... mas isso aí... Né, vamos parar, vamos dar aquele... freio de arrumação. Freio de arrumação. A gente aprendeu. Aprendeu isso. Mesmo. O freio de arrumação. Mas, cara, foi um movimento que durou ali uma semana e depois a galera falou, gente, olha, na boa, não adianta frear aqui, porque a gente tem que aprender com isso. O lance do aprender com isso cara, aprende rápido, mas corrige rápido, porque às vezes alguma coisa que saia do controle ali impacta milhões de pessoas. A gente tá falando de um carro, né, que tá 200 por hora, sem cinto de segurança, sem airbag, sem volante, e agora tem que todo mundo, agora o carro andando, você tem que ir encaixando as coisas, é isso que tá acontecendo, né? Exatamente, e isso impacta tudo. Mas acho que tem uma questão, o carro tá andando, mas lá atrás, a gente acha que tudo é tão novo, mas a gente já passou vários ciclos de inovações tecnológicas. Sim. E sempre essa questão de como a gente vai atuar, quer dizer, tua alta responsabilidade do grupo, ela sempre também aparece como fundo para buscar esse equilíbrio. Então a gente sempre tá subindo essa questão de uma ferramenta cada vez dando mais poderes pra gente e ao mesmo lado a outra linha falando, tá, mas você precisa pensar no outro. Então
eu vejo que cada vez um convite mais alta responsabilidade. E aí a gente vai ter que resgatar, às vezes no processo de educação, agora eu vou falar da minha cadeirinha de como a gente fala, no processo de educação, voltar a ter a bendita das aulas de filosofia para ajudar a construção disso. Né? Das aulas, vamos estudar ética, mas não é um certo e errado. É o que você vai fazer em prol do grupo. A gente perdeu um pouco nessa pós-modernidade. Olha, eu falando toda doutorona, né? Por favor. Mas é da orgulho. Por favor. Mas, Dá então orgulho. vamos entender, você que está nos assistindo. Mas a gente perdeu quando a gente fala assim, ó, de desconstrução de muita coisa na pós-modernidade, nas relações, no respeito do outro, entender que o outro faz parte da vida. Não pode, no individualismo, problema de quem caiu no golpe, problema de quem vai sofrer com a minha capacidade de inteligência sendo aplicada não para fazer o bem coletivo, mas para principalmente roubar o outro. Então eu vejo que a gente cada vez mais vai precisar desse resgate. E como você bem disse, cada empresa vai ser impactada de uma maneira. Cada grupo de uma maneira. Não dá para sempre a gente buscar modelos. A gente veio até aqui com modelos. Então, por isso que eu falo, nem sempre a lei resolve tudo. Exato. Porque o que serve para um setor não vai servir para o outro. E aí, dentro dessa complexidade, cada vez mais a gente vai precisar sentar e reconhecer que eu vou ter que organizar o meu espaço para poder garantir que pelo menos ali a gente tenha uma sociedade mais justa e também é isso, que traga os benefícios dessa tecnologia. E é isso que você falou, assim, tinha bastante discussão lá, principalmente na área que era ligada à educação, da questão fundamental, a questão, na verdade, fundamentalista, né? Quais são os temas fundamentalistas que você precisa ter para formar uma pessoa como cidadão? Porque a reboque disso, você complementa com todo o arcabouço de capacitação em tecnologia, capacitação em ferramentas, capacitação até mesmo desenvolvimento de soft skills, mas se você não tiver o fundamento bem estruturado para a sociedade, você não vai conseguir evoluir. Exato. Eu sou uma grande, assim, eu gosto muito, né, da pauta tecnologia e de tudo isso, sou uma grande defensora, acho que a tecnologia ela é muito importante para a sociedade, mas assim, acho que depois de acompanhar, né, o nascimento das redes sociais e ali no começo vir como uma grande revolução, e foi mesmo, né, deu voz para muita gente que não tinha voz, eu acho que assim, ela teve uma importância e de repente ela foi, aquilo lá, pro bem ou pro mal, né, ela foi trilhando para um caminho que hoje a gente olha para a sociedade e fala assim, olha também como a tecnologia destruiu a sociedade em alguns aspectos, de saúde mental, de uma série de coisas, né? E uma coisa que me pega muito, ouvindo o que você traz e tudo mais, é que assim, legal, a gente vai ter, né, já existe uma série de tecnologias que prometem, por exemplo, melhorar a nossa produtividade, né? Fazer coisas ali que são menos, que exigem menos o intelectual, né? Pra gente baixa poder... complexidade. Baixa complexidade. Gostei dessa palavra. Muito bom, muito bom. Atividades de baixa complexidade pra gente, né, desenvolver as de alta complexidade e tal. Só que eu fico me pegando, assim, com esse discurso do tipo... Putz, aí otimiza seu trabalho para você ter mais tempo para você se cuidar, né? Fazer uma atividade física ou socializar, estar com seus amigos. Cara, será mesmo? Porque eu fico pensando que a gente também... Acho que tem 2 pontos, assim, que eu quero trazer. Acho que tô jogando aqui na mesa, hein, gente? Pra gente Sim, eu já tô esperando você terminar de jogar. Mas acho que tem 2 pontos que, assim, a gente tá num momento que a alta produtividade é a coisa que mais importa dentro das corporações, né? Então, se então eu tô produzindo mais usando inteligência artificial ou tecnologias, então vai diminuir a carga horária de trabalho? Não vai ser mais 8 horas? Vai ser 4? Vai ser 6? O que é? Ou vai ser às 8 produzindo 4 vezes mais do que se produz hoje, né? Então acho que tem esse ponto. E quando a gente vai para o social, a gente vive um momento que tá todo mundo, né, da hiperconexão, e a gente vive a pandemia da solidão. Né? Então, assim, que eu tô jogando muitas informações na mesa aqui. Tá pirando cabeça. Ela juntou pelo menos uns 3 temas que também são uma venda só. Porque eu acho que tudo vamos se amarra, esquartejar, né? Douglas. Vamos pegar primeiro, vamos falar de futuro do trabalho, tá? Que eu acho que é um tema que isso traz a questão relacionada à saúde mental, qualidade de vida. O que a gente viu ano passado lá, e esse ano está se confirmando um pouco,
E aí eu vou abrir aqui numa suposição, numa avaliação minha, sem um dado estatístico que comprove, mas a gente deve caminhar para um futuro do trabalho onde cada pessoa vai ser a sua empresa e vai atuar integrado a vários projetos. E aí vem o ponto que o poder sai da mão da empresa e vai para a mão das pessoas que vão estar trabalhando para aquela empresa. Então as empresas têm um ponto de interrogação muito forte aí hoje, cara, eu era detentor, teoricamente, do modelo de remuneração, do modelo de fazer com que as pessoas se agrupavam, eu determinava minhas diretrizes e tinha que cumprir. Que a reboque disso vinha todas as questões de pressão por metas, por produtividade e assim por diante. A partir do momento que você descentraliza a mão de obra, aí eu acho que vira o jogo, é onde as pessoas vão conseguir ter mais qualidade de vida, mais saúde mental, porque elas vão ser detentoras do conhecimento, da força de trabalho, e vão estar integrados em vários jobs, em vários trabalhos de forma simultânea ou não, de acordo com uma avaliação de remuneração por disponibilidade de demanda. E, obviamente, vai sobreviver também o trabalhador que conseguir se adequar ou se buscar novos conhecimentos de demandas que estão ali sem capacidade produtiva para poder receber mais. Sim. Então, acho que aí passa para a mão, de fato, dos trabalhadores o poder de falar assim, cara, minha semana vai ser de 4 horas por dia durante 4 dias por semana. Né? Enquanto... Aí a gente quebrou o sistema, hein? Mas é um caminho... Não, mas no não, eu acho que não quebra o sistema atual hoje das empresas, das companhias. Isso. Mas assim, isso também não é novidade. A gente está vivendo uma construção disso. O problema é que não é todo mundo que está com consciência disso. E aí abre-se um monte de MEI, um monte de PJ, fazendo ainda o trabalho baixa complexidade que você está dizendo, sendo que é cada vez mais a compreensão de coisas complexas. Isso. Que a pessoa se dedica a estudar, dedica a investigar, e aí ela pode entregar. Mas o que demora é exatamente a falta de consciência dessa estrutura toda. Eu acho que assim, tem um caminho grande para a sociedade evoluir para esse ponto. Vai depender muito do... É um caminho que eu acho que é sem volta, até porque, olhando para o lado de baixa complexidade, que é operação, fábricas, vamos falar em fábricas, hoje em dia existe um conceito na produção fabril que são as fábricas às cegas, que são as fábricas operadas 100% por robô, elas trabalham apagadas, né? Então assim, não existe luminosidade dentro das fábricas e ambientes cada vez mais compactos e, de certa forma, algumas técnicas produtivas que dependem de movimentos de humanos, os humanoides estão cumprindo com essa tarefa. Então, assim, coisas que precisam de cuidado, de movimentação humana, os humanoides estão cumprindo essa tarefa. Então, assim, cada vez mais a gente vai ter processo de fabricação produtivo, vai ser máquina com máquina. E aí vai sobrar para os humanos, de fato, as médias e altas complexidades, só que a gente preparar pessoas, capacitar pessoas para que nesse ambiente novo de trabalho, nesse novo mercado de trabalho, elas sejam competitivas, que ela ganhe seu dinheiro, que ela faça isso. Para a gente, talvez hoje seja uma coisa muito utópica, muito longe da realidade, mas para a geração que vem pela frente, tanto que a Amy Webb usa um termo de geração T, é um novo termo que ela está cunhando, que é uma geração de transição. É uma geração de transição, dada a combinação, que aí vamos já até entrar na questão da Amy Webb, que ela sintetiza um pouco do que aconteceu, ou do que está acontecendo, não só no SoftBuy, mas um pouco do mundo, que essa geração de transição vai vivenciar, e a gente vai passar por isso, que é a somatória de 3 tecnologias ao mesmo tempo em disrupção. Coisa que a gente não sofreu no passado, desde da Revolução Industrial. A gente nunca teve mais de uma tecnologia emergente disruptiva de uma vez. E agora a gente está juntando inteligência artificial generativa, que a reboque dela vem computação quântica, Big Data, blockchain, tal, tudo combinado com inteligência inteligência artificial generativa, com produtos conectados em todas as escalas, né? Desde um livro que leva um chip que consegue saber por aproximação se você está lendo ou não está lendo. Os nossos celulares hoje já são totalmente conectados, devices, tudo conectados. E se a gente extrapolar para os óculos de realidade virtual, ali vai estar a sua vida e aí está conectado junto com a biotecnologia.
Ou seja, a partir do momento que a gente consegue a integrar essas duas outras tecnologias com biotecnologia, é onde tudo se potencializa para a transformação por completo, para a gente chegar de fato a viver 500 anos ou viver eternidade. Então, já trazendo o M-Web para o nosso papo, o que a gente está conversando aqui hoje talvez seja utópico, mas daqui muito pouco tempo vai ser a realidade. Acho, sabia? Eu sei que as tecnologias, elas geralmente têm ciclos assim de 10 anos, né? Do tipo, quando começa e as pessoas que é tudo muito caro, e daqui 10 anos é uma coisa, como eu tava comentando, né? Quando surgiu o smartphone, né? Era uma coisa inacessível, né? Os primeiros iPhones, né? Era uma coisa caríssima. E 10 anos depois, todo mundo já tinha um smartphone, não necessariamente Cara, um a gente tem que... Nossa, te cortei. Mas isso eu acho, né, que eu acho que isso vai ser muito mais rápido do que 10 anos. Não, mas a gente Precisa, senão não tem um futuro, não a acontece. gente já tem, por exemplo, muita gente que manuseia um smartphone como se fosse nada e não viu a transformação. O lançamento aqui, ó. dele ali. Ó, esse aqui o orelhão. O orelhão. Mas, cara, já que a gente falou em orelhão, deixa a gente tem um quadro novo, sabia, Carol? Ah, não tô sabendo, é verdade? É, porque eu acabei de criar. E nem te consultei. Gente, adorei! Mas eu gosto que tecnologia assim! não dá Eu gosto conta. assim! Então, Carol, né? Já que a gente se recompôs aqui do quadro. Gostei né, dessa a gente novidade, tem foi aqui legal. Essa novidade, Carol, Muito né? bom. O Muito bom que é? Dependendo do assunto, a gente tem a intervenção aqui de um vídeo. E a gente vai assistir um vídeo agora que é uma matéria da TV Cultura falando só. sobre vírus de computador. Caramba, vamos ver isso! Mas olha só como antes a gente era tranquilo e não sabia, porque tinha data e hora para ser lançado o vírus. Vamos assistir, a gente volta já para comentar. Dias mais temidos pelos usuários de computador. É o dia do vírus Michelangelo. Ele é apenas um entre mais de 1.200 vírus espalhados pelos computadores de todo o mundo. Alguns vírus têm data marcada para atacar e amanhã é o dia do Michelangelo. Esse vírus fica escondido dentro do computador, infectando todos os disquetes usados, mas só se revela no dia 6 de março, que é o aniversário de Michelangelo. Nesse dia, ele destrói todas as informações armazenadas no arquivo, um prejuízo que pode ser irrecuperável. Mas é possível se prevenir contra o vírus. Já existem até vacinas e imunizadores para os computadores. O imunizador previne que o micro seja infectado com o Michelangelo. Agora, os usuários de computador que já estiverem infectados com o Michelangelo, então tem que adquirir a vacina que é para matar o Michelangelo antes que ele comece a sua atuação. Qual que é a alternativa? Simplesmente não usar o micro no dia 6 de março. Pois é, gente, você tem data e hora, tinha nome, o Michelangelo. E tinha uma época, né? Então, você vê, tal, pra Você falar. viu que o vírus no disquete. Do disquete. Pegando todos os disquetes. Ou seja, Exato. e mesmo com todo mundo avisando, pegava de surpresa. Ô Douglas, cyberataque, imagino. Cara, que tem bastante palestras falando sobre cibersegurança. Porque, cara, cibersegurança, hoje... mas assim, hoje os dados são, né, o principal ativo que as empresas têm, até por conta de questões de LGPD, que, né, exige todo um trabalho de tratamento em cima. Então, vi bastante coisa ali sendo discutida sobre o assunto, e isso impacta diretamente no custo de operação da parte mais pesada assim, de desenvolvimento de software, de hardware, que é a questão da segurança. A reboque disso vem a questão de você ter hoje dispositivos que permitem ao usuário, né, fazer melhor gestão dos dados dele, que é a questão principalmente de biometria, reconhecimento facial e reconhecimento de íris. Isso deve inclusive substituir hoje, alguns celulares já são assim, mas pensando assim, lembra que você tinha que logar no e-mail para entrar? Lembra que você tinha que fazer o cadastro no site para fazer participação de algum tipo de concurso, inscrição na faculdade, tudo. Cara, toda a parte de interação, de login e senha deve acabar e você deve cada vez mais estar acessando tudo isso através de reconhecimento facial, de íris ou de biometria, e você vai ser dono dos seus dados. Então, a responsabilidade da cibersegurança deixa de estar na mão de empresas, né? Obviamente de big techs, porque você vai usar ainda talvez a rede social, ou vai usar o perfil, né? Mas você vai ter teoricamente mais gestão daquilo. Então, assim, a transferência da responsabilidade passa
da empresa para o usuário, para nós, e a gente vai ser responsável por fazer a nossa segurança. Mas, se você fizer uso de qualquer rede social, ainda você vai estar na mão da empresa, tipo, como é que ela vai usar o dado que você está cedendo para ela. Obviamente, a única coisa que vai ter a vantagem é que você fala, cara, eu não quero mais, cancela todos os meus logins e senhas por aí. Os caras os caras tão putos pra caramba, os donos de antivírus, assim, né? Eu acho que mais que isso, a gente vê ali todo o caminhamento para a Web 3.0, que é isso, fim de todas as conexões via plataforma, por você. Por outro lado a gente ainda dá ok para tudo que a gente se conecta, porque nós somos de uma cultura de conveniência. E inclusive no mercado que nós atuamos, que é o mercado da publicidade e propaganda. Eu sou muito xarope com esse negócio de dado, e eu fico revoltada que hoje qualquer loja que você vai fazer compra pede seu CPF. Pois é. E eu pergunto, eu falo assim, mas pra que o CPF? Ah, mas precisa. Fala, então se eu não te der meu CPF, eu não consigo realizar a compra. Tipo, qualquer loja de departamento, a pessoa fala assim, fica com aquela cara assim. Aí fala assim, você vai poder trocar. Eu falei, mas como é que trocava antigamente? Seria esse o número do abesta no apocalipse? Seria esse? A Carol representa a inspiração de que vai vir. Eu vou até fazer agora, vamos aproveitar que a gente tá nesse negócio de tendência. A gente fala tanto da diversidade e inclusão, a próxima vai ser exatamente essa. De ter uma responsabilidade da inclusão das pessoas que vivem totalmente distante de tudo isso que a gente tá falando aí. Precisa de muita responsabilidade. Porque as pessoas não chegam. A gente tá falando de uma galera que foi para um festival, tá se apresentando tudo isso, mas o tio Zazinho tá lá pescando o peixinho dele, não tem nem um pouco de conhecimento sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta para vocês três. Vou começar por você, Carolzinha. Vamos lá. Agora, é uma piração, tá? Cabeçona gorda aqui. A gente tá falando, Douglas falou sobre viver 500 anos, a gente tá em Avatar e tal. Vocês acham que essa questão LGBT, a questão de diversidade, ela vai desaparecer, essa discussão, porque são outras coisas que vão passar a importar nas relações? No sentido de que, assim, isso não vai ser mais um problema, que a gente não precisa mais debater, ou do tipo, vai ser apagado? Não, eu acho que vai estar resolvido. Não acho. Assim, por exemplo, uma reunião virtual aqui. Eu sou um avatar, eu tô pensando assim, como é que vai ficar? Se a gente vai varrer pra baixo do tapete ou se vai desaparecer? O que vocês acham? Não, eu tenho algumas questões, assim. Eu acho que, primeiro, que eu gosto muito de pensar nas ações que acontecem e que eu acho que vai gerar mais desigualdade social. E eu acho que tudo isso que está acontecendo vai gerar mais ainda, né? Eu acho que a gente vai ter um gap muito maior. Também acho. E eu acho que, possivelmente, eu fico pensando assim, se a gente já tem uma dificuldade das pessoas entrarem no mercado por uma questão de gênero, de raça, tipo, a hora que criar o avatar, eu posso inventar uma pessoa para ser aceita num ambiente. Isso é um grande perigo, que não é a realidade dela, que não é ela, né? Então eu acho assim, eu acho tudo muito delicado, eu acho que não vai acabar no sentido de que, tipo, acho que vai ser superado. Legal, tá todo mundo... incluiu todo mundo. Não precisa mais falar de diversidade e inclusão, porque já tá todo mundo incluído. Não acho que isso vai acontecer. Acho que nunca, né? Acho que é uma luta eterna. Acho que enquanto... Mesmo quando a gente fizer um upload de chip aí de vencer o corpo, a gente faz o upload igual já tá... Você acha que a treta segue, é isso? Porque eu acho que, assim, cada vez mais eu entendo que, assim... tudo isso vem sim para contribuir. Eu acho que tem todas essas questões que eu coloquei, mas acho que vem para contribuir. Mas vem para contribuir para quem? Né? Para quem tem acesso a isso. E eu acho que quando a gente fala de tipo, em 10 anos uma tecnologia vira normal, né? Essa é a média, tipo assim, vai estar todo mundo usando. É um tempo muito grande para quem não tem acesso. Ficar muito defasado, né? Então eu acho que assim, o ponto é que quem o lance assim, vai sobreviver no mercado quem sabe mexer muito bem em tudo isso. Entendi. E quem não tem acesso já para estar mexendo nisso tudo, entendeu? Eu acho que o ponto é esse. Então, eu acho que... Douglas. Eu acho que assim, as coisas não vão se resolver de uma forma tão rápida, na velocidade que a tecnologia vai avançar. Não é um prompt, né? Não é um prompt, mas eu acho que a gente tem, daqui a alguns bons anos, talvez vamos chamar assim, de uma cultura da sociedade
mais adaptativa, mais inclusiva, talvez as distâncias entre o centro e as extremidades mais próximas, mais horizontais. Então, assim, eu acho que a gente tende a caminhar para uma convergência, desde que haja um processo dos governos, da sociedade para entregar isso, porque é o que a Carol falou, se não houver esse movimento, a gente vai criar um abismo social cada vez maior. E até onde a gente está dentro de um festival onde a visão é mais otimista do que pessimista, teoricamente para a gente caminhar para uma solução, para um processo de fato evolutivo. Mas é óbvio que a maioria das pesquisas, das tecnologias estão na mão de empresas particulares, não são todos os governos que têm participação, e também os governos muitas vezes vão querer usar em pró da sua nação e não no compartilhamento mundial. Então, assim, tudo vai depender de como nós, atualmente, humanos, gerenciaremos todo esse desenvolvimento para ir por um caminho de boas práticas e de bom convívio. Linoca. Ai, vou ser catastrófica. Não, a gente vai continuar tendo os problemas, porque só a gente olhar todos os últimos avanços que nós tivemos e como não minimizou. Ganhamos um pouco mais de luz para mostrar que o problema existe. Nós temos as plataformas de redes sociais. Então, quando a gente vai olhar lá, um discurso de ódio para todos os grupos. Mas agora todo mundo pode ter um canal, e a gente está na era dos influenciadores, e eu gostaria de a gente falar sobre isso também, né? O fim ou não dos influenciadores. Mas quando você vai observar quem são os maiores influenciadores, eles estão sempre ligados a algum grupo étnico ou cultural. Então a gente está recebendo as tecnologias, mas não está diminuindo as diferenças que nós identificamos uns nos outros por hábitos, por a questão fenótipa que a gente tem. Mas está muito arraigado, gente. Lembra que só os direitos humanos é de 1945. Ontem. E um ponto que você atua e reflete muito é a questão da educação. A gente só vai conseguir mudar essa realidade nossa quando chegar, de fato, educação para todos com informação de forma abundante para poder tomar decisões como pessoas, como adultos, que junto com toda a galera do rolê, seja na indústria ou seja dentro dos governos, convirjam para vamos sentar aqui e vamos fazer a solução para que isso aconteça. Pensem que só desse festival foi quem tem dinheiro. E muito dinheiro. Então a gente tem vários negócios pequenos que não foram. Então, quando você fala dessa desigualdade que ela falou, já começa até no acesso a isso. Quem vai? Então aí a gente viu uma matéria que rodou aí, né? Rodou no mercado publicitário, no mercado de comunicação. Uma matéria criada, obviamente, por um veículo de comunicação, foi o Jornal o Globo, né? Foi o Valor. O Valor. Desculpa, o Globo. Mas, é o seguinte... fazendo algumas críticas, né, ali a um certo elitismo e tal, ali pensando. A tua percepção, Douglas, em relação a isso lá, é claro, né, a gente tá lá no corre, a gente que fica indo em festival toda hora, você tá correndo atrás de informação, tal, não dá, às vezes você nem para analisar. Mas pelo que se deu aí pra entender, existiu esse ano, parece que pegou um pouco mais isso, né? Eu vi em alguns grupos de WhatsApp ali, a galera meio dando uma criticada, que é justamente porque é caro, cara, e ainda é muito caro, e pelo jeito não vai baratear o negócio. Não, assim, isso acho que sempre existiu. Na verdade, é que dessa vez escancarou, alguém foi lá, fez uma matéria e cobriu. Mas, cara, a gente tem frequentado os festivais, a gente sabe que existe a galera do rolê mais ali do vamos dizer assim, high society, que tá nesse rolê, não é só no SXSW, tá também nos demais. O fato é, por um evento ser nos Estados Unidos, né, por ser um evento que o ticket não é barato, ele já faz com que haja uma exclusão natural da coisa, já tem um filtro ali automático. Então, assim, a matéria até brincava, né, da galera fazendo um comparativo com o Big Brother, da xepa e do camarote, né? Então, assim, a galera do camarote sempre existiu e acho que sempre vai continuar existindo. A galera da xepa é a galera que muitas vezes até tá no rolê, e aí vem um ponto importante que eu acho que, assim, quanto mais a gente consegue compartilhar as informações que estão lá com o restante das pessoas. Exemplo do Collab Innovation. É um produto que tá acessível para todos e o que a gente tenta
tenta fazer, de fato, ampliar a voz de quem tá ali também na xepa, ralando no dia a dia, que junta as moedas, né? E ainda bem que tem para conseguir ir, né? Fazemos parcerias, fazemos coisas para estar presente dentro dos eventos, é contar pro resto das pessoas, cara, o que acontece lá, o que é a linha de tendência, onde você pode acessar o conteúdo, né? Que nem o MWeb, o relatório dela tá disponível de forma gratuita no site da empresa dela. Obviamente que ela não está aprofundando em todos são acho que 50, 60 categorias de tecnologia que ela faz o estudo e não está todas as informações lá, mas às vezes para alguém que está precisando de um determinado ponto de conhecimento, cara, já é um ponto de partida ali, né? Da mesma forma que você tem outros veículos que cobrem também ali, vamos tirar os viés dos veículos, mas tem muita gente produzindo. E aí, pegar até um gancho que a Lina estava comentando aqui, no intervalinho que a gente fez, questão de influencers, né? Você percebe que existe um movimento muito grande, cada vez mais, de pessoas serem produtoras de conteúdo. Cada um talvez para o seu nicho, cada um talvez para o seu grupo, mas se a gente furar essa bolha, né, de percepção, você consegue ter, mesmo sendo um evento ainda muito caro, elitista, você consegue com que as pessoas possam acessar informações ao redor e tirar dali algum tipo de aprendizado, algum tipo de conhecimento. É óbvio, tem que garimpar, né? E aí eu acho que o papel de vários produtores de conteúdo, assim como o Collab Innovation, cara, como é que a gente traz um pouco da informação do que está acontecendo lá de forma totalmente gratuita para que as pessoas acessem aquilo e para que as pessoas tenham conhecimento daquilo, né? Exemplo, por exemplo, de uma parceira nossa aqui que é a White Rabbit. Sim. Os eventos de upload e download são transmitidos no YouTube, estão ali abertos. Então, dali você consegue tirar também algumas dicas e orientações, principalmente de palestrantes que estão lá. E você hoje encontra, de uma certa forma, para quem está dentro do rolê digital, porque aí tem a galera que não está, para quem está incluído no rolê digital, tem acesso a informações e consegue tirar dali. O ponto é como é que a gente transfere isso do rolê digital também para quem não está no rolê digital. Aí eu acho que existe uma questão da sociedade se organizar para ajudar nesse processo, entendeu? Tem uma tendência cada vez mais do crescimento de curadorias. Exato. Então, mas olha que interessante, na app... Só um complemento, claro. Parte com um pouco também da responsabilidade da área acadêmica. Sim, total. Da área acadêmica. E aí eu vestindo meu chapéu de app aqui, da área de educação e desenvolvimento, de como é que a gente capacita professores, e a gente tem tentado fazer com que esse trabalho... Exatamente. Porque o nosso mercado mudou muito nos últimos 10 anos. Mudou drasticamente. E o que a gente mudou na ementa curricular dos cursos de publicidade e propaganda? Zero. Não é bem assim. Não. Tem alguns experimentos. Opa! Sininho. Não, mas eu reconheço meu espaço de privilégio. Eu reconheço. E é exatamente isso, né? Nós temos uma estrutura também nos últimos anos que não favoreceu muito isso, a chegada de a educação com grandes investidores, e agora a gente também está aí tendo que rever isso. Mas eu reconheço meu espaço de privilégio de ter conseguido fazer coisas dentro disso que você está falando. Mas continue aí, Douglas. Não, mas é isso. O ponto é da gente também trazer a academia para discussão, para poder ampliar essa voz. Não só do ponto de vista de universidade ou faculdades, mas também às vezes de colégios técnicos ou até mesmo ensino médio, de como é que a gente consegue fazer com que isso se multiplique e que não só um XSW da vida, mas um Hacketal possa estar presente em mais discussões. O Hacketal eu acho que é um evento tão importante porque o que eu vejo assim, a gente tem, né, o SXSW, o Web Summit em Lisboa, tem o Collision, né, que é do mesmo Toronto. Que é em Toronto, né? Então a gente vê a conversa no hemisfério norte, que tem uma realidade muito diferente do hemisfério sul. O negócio tá super aquecido e com uma visão que eu entendo que é uma visão muito local ali, né? E como que a gente desce isso, né? A visão no sentido de desce no sentido de assim, como que a gente enxerga o que a gente tem aqui e fala sobre essas transformações no que a gente tem aqui. Então, quase decolonizar, assim, isso. Carol, a gente teve uma semana passada que é a Cidade do Futuro. Então. E aí você via que tava vazio. Você falou, mas cadê o povo do SXSW pra agora ver o que tava lá e o que a gente tem aqui pra ajudar nessas conversas? Mas eu acho que aí, Lina, a gente tem que usar os nossos canais de app. Eu acho que uma das grandes funções da app é apertar,
fazer isso chegar o mais longe possível, porque você como VP de comunicação, você sabe, você tem feito um esforço muito grande para isso, a equipe toda de comunicação tem feito um esforço para trazer. A gente tem, você sabe bem, Douglas, a Lina também, a gente tem, a APP é parceira de transmissão desse projeto do Collab Innovation. A gente tem no YouTube da APP um ano de 2023 inteiro de cobertura de SXSW, das 2 edições do Web Summit, do Hackathon, né? A APP, muitos deles, esteve inclusive localmente ali, a gente representando a própria APP. Então a gente tem um material muito rico. Então, a diretoria, para de reclamar que vocês não sabem das coisas. Tem mesmo. O Collab Innovation faz um trabalho então, incrível. Tá lá no YouTube da APP. Pô, isso Tá vamos colocar isso nas academias. É até uma lição de casa pra gente, diretoria. Vamos lá, nossa diretoria é muito grande, a gente entende todos os desafios e vamos dar uma força aí pro presida. Aliás, presida, semana que vem eu sei aqui. Eu acho que a gente tem que pegar esse material, né, Carol? E tantos outros. O Douglas, ano passado, fez um trabalho fantástico junto com a academia, que esse ano mudamos pra Academia PP, Academia mas antes era o antigo Galo na Cuca. A Lina tá lá de todos os lados ali também no corre. Então, eu acho que está na mão de associações como as nossas, como a nossa, como o GAN, como a ABA, como a ABAP, sabe? O material tá aí. As associações de mercado existem, pois né? O material tá aí. A gente não teve acesso, então vamos parar com esse negócio de ir para os lugares e guardar pra gente. Tá aí, tá disponível. Esse projeto é um projeto que a gente se orgulha muito, porque justamente a gente consegue colocar parceiros para levar. Então é isso, gente. O YouTube da PP tem lá o ano inteiro, não vou nem fazer a propaganda da Compass, no YouTube da PP, vai lá, curte, vamos fortalecer o nosso canal aqui na PP. Sim. Né? E é isso. Carol, e aí? Gente, a gente já tá há quanto tempo falando? A gente vai umas continuar? 3 horas, a gente vai criar mais um bloco? Não, eu acho que... Não, mas posso complementar de Hackathon? Eu acho que assim, aí falando pro Brasil, o Hackathon tem inclusive essa preocupação dele não trazer palestrantes internacionais e sempre valorizar os palestrantes, os workshops e o debate nacional. Então assim, se vale uma indicação aqui nossa, para aqueles que puderem, o ticket não é tão caro, obviamente tem a questão de deslocamento, porque é numa cidade no sul de Minas Gerais, então tem uma questão de logística ali, de hospedagem e tudo. O Hackathon, ele é um SXSW brasileiro, com conteúdo brasileiro. E pra gente é muito mais importante, cara, do tipo, primeiro que a gente desenvolve muita tecnologia aqui, vai ver coisas lá que são genuinamente brasileiras. Eu acho isso sensacional. Não, e que tem reverberação do próprio SXSW, né? Sim. Reverbera. Não é? Exato. Mas é que também eu penso que tem a visão daqui. Total. Porque uma coisa é tu falar todo esse lance de mercado de trabalho, tendo nos Estados Unidos ou em Lisboa, né? E no Brasilzão de meu Deus aqui, gente, como que a gente resolve isso? É ver lá que nem o ano passado, por exemplo, a Ambev estava lá com uma área de conteúdo e conhecimento, mas o objetivo dela não era promover a plataforma BIS para o mercado B2B, nem o Zé Delivery B2C. Era fazer relacionamento com pessoas que estavam lá para ver pessoas que ela pudesse contratar para levar para dentro da sua base de operação. Fantástico. Principalmente na área de tecnologia, que é onde ali tem bastante, né, jovens da área de tecnologia. Só para recapitular, a Hackathon acontece na Enatel, que é uma universidade que nasceu para desenvolvimento de tecnologia aqui no Brasil, e na ET, que foi a primeira escola técnica do Brasil, também para capacitar as pessoas em conhecimento de eletrônica. É fantástica essa história, eu acho incrível, assim. Eu queria, acho que pra gente começar a ir pros finalmente. Sim, acho que sim. Que a gente tá aqui há muitas horas. Quem vai escutar a gente tanto tempo? A gente faz cortes, tem vários cortes aqui, já deu vários cortes. Eu queria, a gente fez uma discussão, acho que bem ampla, assim, né? Acho que a gente falou das coisas bonitas e das coisas feias, né? Que a gente vai encarar aí daí pra frente. Mas eu queria começar a aterrizar um pouco assim pro nosso universo mesmo, pro nosso mercado. E eu sei que o Douglas é o entrevistado, mas eu gosto tanto da Lina falando. Nada contra, Douglas. Nem um pouco. Minha amiga. Sua amiga? Ai, amiga. Gente. Oh. Eu queria, assim, na verdade, assim, de todo mundo, né? Acho que dos três, de vocês três, inclusive de você, apresentador. Não, eu sou coloca na roda aí, coloca. Vou colocar na roda. É com você, Carol. Como que você enxerga
tudo isso dentro do nosso mercado, vocês, né? Tipo, quais são as transformações que vocês olham especificamente para o nosso mercado de publicidade, comunicação, e que vocês já falam, isso já está acontecendo agora ou já deveria estar acontecendo? Como as agências deveriam estar agindo, ou as universidades? Lina, você começa. Meu Deus, que responsa. Eu acho que toda essa tecnologia nos permite, do ponto de vista de mercado, eu vejo que teremos cada vez realmente mais experiências, sabe aquela coisa da criatividade ser expandida cada vez mais, né? Você vai sentir mesmo estando em alguns lugares. E eu gosto muito de um autor chamado Lazarato que fala que a publicidade hoje só consegue uma marca se colocar no mercado se ela conseguir apresentar para o consumidor um mundo possível. É muito legal esse tempo que ele fala sobre isso. E nesse mundo possível, então, essa tecnologia vai contribuir cada vez mais para essa relação de como a gente vai viver num lugar que você merece viver. Que eu já consigo até ver comercial de Coca-Cola. Um lugar que você merece viver, eles estão construindo para você, né? E você pode estar se conectando. Porque vai ser isso. A gente vai se conectar só apenas com marcas e com narrativas que compreendam muito, muito cada um de nós. Por outro lado, como é que profissionais são esses para poder utilizar, explorar essa tecnologia? Então eu acredito que cada vez mais a gente vai precisar de tempo. Sabe aquela história do comercial para amanhã? Não vai virar. Para esse tipo de trabalho, eu acho que nós vamos começar a ver pessoas, grupos, tendo tempo para produzir tudo isso. Como era antes, né? Não saía nada tão rapidamente, porque eu preciso ser único, cada vez mais autêntico. E cada vez mais negócios, boutiques e consultorias para dar conta disso, porque vai ser muito multidisciplinar. Eu preciso do cara da tecnologia, que consegue falar de forma que eu entenda. Do outro lado também, eu preciso entender essas ferramentas em níveis de algoritmo, então uma publicidade cada vez mais em dados e tecnológica. Do ponto de vista de educação, eu acho que... E não essa educação só instrumental, né? Eu acho que tem a educação da visão do mundo, valores. Ela vai crescer e você vai aprender cada vez mais com as pessoas. O que vai sobrar para a faculdade? Um lugar, mais um ponto para a gente se encontrar. Um lugar que a gente consiga ter ali essas mentorias, nos auxiliar a chegar a lugares que, de repente, eu não consigo. Então, para a gente ter experiência cada vez maior com relação ao app. Então, o fato de um profissional ir, porque tem um professor que faz parte da app, muda completamente o ambiente de aprendizado. Então, essas conexões entre esse educador, a instituição, o mercado, as outras frentes, eu acho que vai crescer cada vez mais. Porque não tem como a gente falar de desenvolvimento e de inovação se não tiver esse tripé, empresa, governo e academia. Porque é um custo. Quem é que está com tempo, quem não está tão desgastado assim para se dedicar a testar e a verificar se vai dar certo ou não? A academia. Mas só a academia não dá conta se o governo não permitir algumas discussões de como nós vamos trabalhar com tributos, políticas com relação a isso. Quer ver uma informação básica? A gente vive um mundo de avatares já. A gente vive com modelagens de roupas, a digitalização de muitos setores. Mas a gente tem uma linha de financiamento para computadores para realmente um rapaz de uma comunidade comprar e começar isso lá? A gente não tem. Então, uma conversa entre comunidade e governo e depois das empresas, que muitas precisam da ajuda da academia, aí a gente vai falar da nossa área, o que é que a gente está fazendo junto com o mercado para desenvolver esses novos profissionais para esse lugar. Mas eu acho que nós vamos assistir, assim, uma relação de marcas, e a gente vai ajudar isso com o mercado, cada vez mais ficcional. Isso me agrada muito. Vem aí o Vale Avatar. Aguarda. Façam o seu. Pra ontem. Pra ontem, gente. E aí, sobrou pra mim agora? Vai lá, Douglas. Vou falar depois da Lina. Os níveis estão ali. Ainda bem que eu tô entrevistando. Eu também. Eu não... Eu acho que assim, pro nosso mercado, olhando o mercado, por exemplo, lá no SXSW, tava em peso a galera da publicidade. Donos de agências, CEOs de agências, muitos CMOs dos anunciantes, então tava todo mundo no mesmo rolê ali. Posso fazer um parênteses? Porque possivelmente quem tá ouvindo vem da publicidade, o SXSW não é só pra publicidade, né? Não, é e eu vou falar, isso. eu escutei de um CEO de uma grande empresa
Big Tech brasileira, que eu estava sentado do lado, olha só, hein? Ai, meu Deus. Ouvindo ali. Orelhou. Orelhudo. Deu aquela orelhada. Ele fazia a comparação do SXSW com o Festival de Cannes. Ele falava assim para a pessoa do outro lado da linha, falando assim, olha, o SXSW, ele é um festival de Cannes, porém que fala de todos os outros assuntos além da meu publicidade. Eita. Ou seja, para ele ali, ele estava vendo aquilo como tinha muita gente do mercado lá, mas que era bacana pelo seguinte ponto, do tipo assim, cara, aqui se discute outros assuntos que não é só publicidade. Perdão, por isso que eu pedi esse parênteses, porque eu sei que muita gente acha que é um festival pro mercado de publicidade, falar de tecnologia. Não é. Não. É muito maior. Perdão, volta. Perfeito, volta. É um festival muito amplo. Então, assim, na visão dele, aquilo era, de uma certa forma, comparando entre um e outro, ele prefira talvez estar lá no SXSW do que estar no Festival de Cannes hoje, né? Numa avaliação muito superficial. Que demonstra que, cara, bacana, beleza, porque a nossa indústria precisa, de fato, se reinventar, né? Não dá pra gente ter modelos tradicionais de 20 anos atrás, baseado assim, olha, tenho criação, tenho planejamento, tenho atendimento, tenho mídia E o Don Draper. Então, assim, as relações mudaram, a relação com o cliente mudou, a relação com os veículos, que hoje, cara, o que é veículo de comunicação? Às vezes é alguém de uma comunidade que é mais importante eu estar junto com ele, construindo narrativas para as pessoas, do que simplesmente pensando num filme de 30 para colocar numa TV X, entendeu? Então, e aí, trazendo a tecnologia para dentro do nosso rolê, quando a gente pensa hoje em criar comunicação, é o que a Alina falou, a gente vai estar muito mais baseado, muito mais solidificado com dados que me mostrem de fato como é que eu sou totalmente aderente àquela sociedade, àquela comunidade, como é que eu vou interagir com ela de uma melhor forma para levar comunicação, mensagem e a publicidade no encantamento daquilo de influenciar, de convencer, eu acho que vai estar muito mais aderente do ponto que cara, como é que eu ajudo aquela pessoa na sua vida. E a reboque daquilo, se a minha marca vai estar junto, cara, vai ser quase que um coadjuvante. Então eu acho que essa é a nossa grande mudança. E óbvio, cara, inteligência artificial generativa vai ajudar a gente a fazer roteiro, vai ajudar a gente a fazer transação de informações, de dados, para poder ter esse olhar mais macro e esse olhar mais micro também, quando eu precisar falar em determinado nicho, vai ser automatizado boa parte do nosso processo produtivo, né? Pensando em mídia hoje, né? Antigamente você precisava de um escritório com, às vezes, 2, 3 grupos com 10, 15 pessoas. Talvez hoje em dia você vai apertar um botão e isso vai ser já um ponto resolvido. Então, assim, como é que a gente usa a capacidade criativa, capacidade operacional para, de fato, entender de pessoas? E como é que eu me comunico com as pessoas e como é que como é que eu ajudo as marcas a se envolverem com as pessoas? Acho que a função nossa de publicidade e propaganda aqui para frente como profissional, como eu ajudo as marcas a se relacionarem com pessoas. Que bonito, né? Eu queria ter um filho assim. Como diria Chico Anísio. Escuta, pra gente fechar agora mesmo? Beijo, tchau, né? Não, sabia que a gente vai ter um livro logo, vai entrar nessa estantezinha aqui? Gente. Douglas Mikeloff já escreveu, já tá em fase... Conta aí pra gente, primeiro, o nome do livro, sobre o que se trata. Na verdade, sim, como inspiração, assim, todo mundo fala assim, você tem que ter um filho, plantar uma árvore e ler um livro. Faltava escrever um livro. E faltava escrever o livro. Bicho. Aí eu falei, cara, vou escrever um livro. Isso já vem há anos na minha cabeça, batendo no meu cérebro. E aí, cara, o ano passado, pós-XSW, com tudo que estava acontecendo no ChatGPT e tal, eu falei, cara, eu acho que eu vou juntar a fome com a vontade de comer. Fui lá, assinei o pago do ChatGPT e falei, cara, eu quero escrever um livro. E aí eu comecei a falar, cara, o que me agrada muito? Falei, cara, inovação é um tema que me agrada muito. Em várias fases da minha vida eu passei por questões de inovação. Eu falei, cara, eu vou escrever sobre inovação e vou fazer uma correlação entre tecnologias emergentes e quais são os impactos que ela traz para a sociedade.
E aí falei, cara, me ajuda aí, ChatGPT. Coloquei e comecei a construir os capítulos, a roteirização e fui me aprofundando e fui escrevendo o livro, que traz um contexto histórico da Revolução Industrial até os dias de hoje e de hoje para frente, qual vai ser o impacto das tecnologias que a gente está discutindo aqui, como ela vai impactar a sociedade daqui para frente em várias frentes, desde questões de moradia, educação, enfim, trabalho. E eu faço um ponto de interrupção no meio do livro, que é um capítulo específico falar sobre disrupção criativa, né? E aí, quais são os pontos elementares para uma disrupção e o que ela traz de positivo e o que ela traz de negativo. Tem mercados que vão sucumbir, tem mercados que vão emergir. E como é que você faz sinais de leituras desse futurologismo para você se prevenir e prever futuros para você construir cenários? Então, é esse aí. O título do livro é Inovação, né, e uma visão sobre as tecnologias emergentes e os impactos delas na sociedade, que foi construído com a ajuda de inteligência artificial, embora em alguns casos eu tive que rever o que ela estava me dando de informação, checar. Então, talvez se eu tivesse escrito com base em todos os meus livros, todo o meu conhecimento, eu não passaria por essa fase de revisão que eu tive que fazer nesse processo. O que ela me trouxe de vantagem? Você demoraria muito mais para também... Demoraria mais para escrever, obviamente. Da mesma forma que é um ponto que a Alina falou, não anula a questão do conhecimento anterior à escrita. Simplesmente sentar para escrever um livro baseado em X assuntos, sei lá, fosse escrever sobre sustentabilidade. Cara, eu não tenho um arcabouço de conhecimento tão aprofundado de sustentabilidade. Talvez ali ele me apresentasse coisas que eu ia encarar como verdadeiras e não são verdadeiras. Então, isso não desmerece no autor a capacidade dele de estudo prévio, conhecimento prévio, práticas prévias para poder sentar na frente de uma ferramenta e extrair dela uma melhor solução, seja para agilizar na construção de texto. Então, se você não tiver ali o crivo, não tiver a curadoria do conteúdo, há um ponto que a gente pega assim, como é que vai ser validado ou não aquilo? Vai depender do autor, que vai ter todo um trabalho. Enfim, e esse livro provavelmente agora em abril, ele já foi para as revisões finais, agora só falta a última revisão, que já é com capinha, quero tudo. Festinha de lançamento. Eu também quero. Pois é, ó. Mensagem, não? Como é que chama quando lança livro? É lançamento de livro. Mensagem é diária. Noite de autógrafo, era isso. Eu quero também anunciar champanhe, né? Bastante espumante. Isso! Eu quero também anunciar que a gente também está preparando aqui um livro sobre a vida de Chibiras. Você vai conhecer Reginaldo Andrade e Afonso Abelhão. Toda a verdade por trás desses dois diretores da PP. Aguardem. Vem aí a vida de Chibiras. Ô, Carolzinha, acabou. Acabou, gente. Acabou? É isso? Obrigado, viu? Nossa, eu que agradeço. Porque a gente conta com convite você de aqui. ser primeiro. Próxima, Nossa, Douglinhas. Obrigado pelo convite. No dia a dia. Mas obrigado mesmo por colaborar. Você tem feito um trabalho incrível aqui na PP. O feedback do chefe. Ao vivo. Ao vivo, hein? Na PP, Não, na mas PP. é verdade, na PP. Carol, porque... na PP, calma. Na PP, Ó. não. A Compasso precisa ver. A Compasso precisa... Como é que vai ficar? Se ela é patrocinadora ou não, a gente precisa conversar depois. Mas parabéns aí pelo trampo que você vem fazendo junto a... todo mundo, não é um trampo sozinho. A Renata e todo mundo. Carolzinha, estreamos, ó. Você sabe que a última vez que eu duplei, eu tava na Rádio 89 com a Luca. Olha lá, gente. Então agora voltei a duplar com você, ó. Não, ele só faz comentários que me deixam mais nervosa. Não, porque mas a não tem Luca... nervoso tô eu, Daqui a pouco tá aqui embaixo da mesa, assim. Nervoso tô eu. Exatamente. É isso aí? Agradeço muito, obrigada pela Semana que vem paciência, você tá obrigada aqui. pelos aprendizados. Semana por que vem a gente tudo. vai interpelar o chefe aí. O presidente. Aperta ele. Gente, amei. Ai, perdão, eu só ia falar que eu amei essa panelinha aqui, ó. Muito bom trocar com todos vocês, gente, obrigada. Duas coisas, ajudem a gente aí, patrocinem esse podcast, é verdade. A gente tem ideias aí de percorrer o Brasil para poder falar com as pessoas ali tete a tete, de como a comunicação vem sendo feita e tudo mais. Outra coisa, curta a gente nas redes sociais. A gente tá, aliás, também um parabéns aqui pro Regi Andrade, que fez um trabalho incrível no LinkedIn da fazendo, PP, cara, fazendo. fantástico. A gente tá ali com cerca de 42 mil pessoas na comunidade de Olha que sensacional. Então é mais uma fonte ali para você, uma
mais uma fonte de informação. Curta lá as nossas redes sociais, no Instagram também. E o site da app também conta o que a gente vem fazendo, appbrasil.org.br. Carolzinha, até semana que vem. Até semana que vem. Beijos. Beijos. Pra Beijos, casa, até. pra casa, vocês Tchau. dois, hein? Olha lá, hein?